Fala, meus queridos! O vídeo de hoje é para falar aí de um período da história conhecido como Guerra Fria, mas o foco principal é trazer para vocês uma referência, né? Você já deve ter assistido Stranger Things, né? Ou pelo menos já deve ter ouvido alguém falar sobre essa série, é uma série muito boa, eu mesmo assisti as 4 temporadas, inclusive agora no mês de julho saiu aí a 4ª temporada. Talvez você não tenha se dado conta ou não associou, mas Stranger Things se passa em um período da história, ali mais ou menos na década de 80, que é um período conhecido como Guerra Fria. Né? O que foi a Guerra Fria? Só para você lembrar um pouquinho, eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. A Guerra Fria foi aquele período que acontece logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter Estados Unidos e União Soviética disputando a hegemonia do espaço mundial. São duas grandes potências com sistemas econômicos distintos, capitalismo estadunidense, socialismo da União Soviética, disputando uma hegemonia, um domínio no mundo. Agora, no dia 1º, Stranger Things trouxe essa temática como plano de fundo, e eu acho que é interessante a gente discutir esse tema, até porque se a gente pensar no período mais atual, a guerra na Ucrânia também tem uma ligação com a Guerra Fria. Então é importante a gente tratar desses assuntos e vamos falar um pouquinho aí de qual é a ligação entre o Stranger Things e a Guerra Fria. Então, galera, os primeiros episódios eles vão ser ambientados, como eu falei, na década de 80, quando a gente tinha lá os Estados Unidos, que era capitalista, a União Soviética como socialista, e esses dois países eles travavam, digamos assim, um conflito de influências, que o principal objetivo era dominar ali, digamos assim, politicamente o mundo, né? A gente vai ter tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética na Segunda Guerra Mundial lutando juntos contra a Alemanha. Obviamente que depois as disputas ficam acirradas, finaliza-se a Segunda Guerra, só que sobram, digamos assim, duas grandes potências. Essa disputa ela vai ficar conhecida como Guerra Fria, porque é uma guerra que não vai acontecer do ponto de vista bélico, ou seja, a galera não vai pegar em arma, né? Então vai ser mais um conflito ideológico. Então nessa época a gente vai visualizar e vai ver muito isso dentro das produções norte-americanas, uma propaganda anticomunista, né? Você deve ter assistido aí filmes, por exemplo, Capitão América, Top Gun, filmes que trazem uma crítica massiva, Rambo, né, aos soviéticos, né, dando aquela ideia de que os norte-americanos são mais fortes, de que os Estados Unidos sempre foi uma grande potência. Então, seguindo essa lógica, já que isso se passa, essa série ela se passa num período histórico importante, a gente tem que trazer algumas análises. E é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Se você visualizar durante a série, os comunistas eles são tratados como perversos, né? Tanto é que nas primeiras temporadas a gente vai ter o laboratório dos cientistas soviéticos tentando abrir o portal para o mundo invertido. O Hopper também vai ser preso, né, e vai ser mandado lá para aquela prisão soviética. Então, na primeira temporada, a gente vai ter o xerife Hopper, por exemplo, que é o personagem, se não me engano, é David Harbour, o nome do ator, né, ele vai ser preso lá no campo de concentração, que fica lá no extremo leste da Rússia. Apesar ali das alusões ao período da polarização, a discussão política e ideológica não é o ponto central da série. Vocês já devem ter percebido isso, porque o foco principal é mais a questão do sobrenatural, o foco no início da temporada nas crianças e nos jovens, aí depois ela vai tomando um rumo um tanto quanto diferente. Se você não conhece a série ela é uma série de fantasia misturada ali com terror, e essa produção ela visa focar principalmente num grupo de amigos, né, que se envolvem numa série de eventos ali que dá pra gente dizer que são eventos sobrenaturais, né, isso numa cidadezinha pequena, numa cidadezinha pacata, lá a cidade de Hawkins, e nessa jornada esse grupo de amigos, digamos assim, eles acabam enfrentando ali criaturas bastante monstruosas, né, a gente vai ter o Demogorgon nas primeiras temporadas como destaque, agora nessa última temporada a gente vai ter o Vecna, né?
o que a gente visualiza dentro da série da Guerra Fria, né? Desse contexto de Guerra Fria. Nessa jornada, né? Essa molecada, né? O Justin, o Mike e os outros amigos deles acabam encontrando e enfrentando criaturas monstruosas, né? Obviamente que a série ela não deixa de tratar ali os soviéticos como um elemento mau ali da história, né? Então os soviéticos são inimigos, além, obviamente, também do personagem mais mal da história, até agora, pelo menos, que é o Vecna, né? Mas, o que foi a Guerra Fria? Vamos trabalhar agora o que foi esse período. A Guerra Fria em si, dá pra gente dizer que ela foi uma polarização, né, do mundo entre os dois maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos eles garantiram uma hegemonia sobre o oeste da Europa por meio ali do Plano Marshall, que foi criado isso lá em 1948, e a União Soviética ela projetou-se sobre o leste europeu. Então a visão, digamos assim, ocidental estabelece uma ligação com os Estados Unidos capitalistas, enquanto que uma visão mais oriental, digamos assim, da Europa, estabelece uma ligação com o socialismo. Tá? E essa divisão que a gente vai ter da Europa, a gente vai chamar de cortina de ferro. Se cair no vestibular, por exemplo, lá, divisão dentro da Europa que limitava os espaços entre capitalista e socialistas, né? Essa divisão ela vai ser chamada de cortina de ferro. Tá, professor, mas o que tem a ver a cortina de ferro com Stranger Things? Bom, essa expressão ela aparece numa das cenas se eu não me engano, da primeira parte da quarta temporada, quando a Joyce, né, e o Murray, eles estão em um avião, isso indo para a Rússia, quando eles vão lá para tentar salvar o Hopper, né? Então, para resgatar ele, dentro do avião, esse termo cortina de ferro é mencionado. Então o piloto ele vai sinalizar que em um determinado momento do trajeto eles vão estar ultrapassando a cortina de ferro, ou seja, saindo do lado capitalista, entrando para o lado socialista, uma vez que o Hopper está preso numa cadeia soviética. Em nenhum lugar da Europa a divisão, digamos assim, da cortina de ferro, ela foi tão visível quanto na Alemanha. Em 1949 o país ele foi dividido em dois. Né? A gente vai ter as zonas de ocupação francesas, zonas de ocupação britânicas e também as zonas de ocupação norte-americana e soviéticas. Né? A rede de ocupação britânica e norte-americana ela integrou a chamada República Federal da Alemanha, ou RFA, né? Ou dá pra gente chamar também de Alemanha Ocidental, ou Alemanha capitalista. Já o outro lado, o lado socialista, né, digamos assim, se chamava República Democrática Alemã, ou RDA. Né, ou também a gente pode chamar de Alemanha Oriental, que era a Alemanha Socialista. A capital Berlim, ela ficava na RDA, que era a República Democrática Alemã, né, ou seja, a Alemanha Socialista. E ela seguiu dividida, digamos assim, em 4 áreas de ocupação. Em 1961, para tentar impedir o fluxo, né, tinha um fluxo ali de refugiados da parte socialista para a capitalista, né, o governo socialista ele vai construir lá o Muro de Berlim para isolar a porção oeste da porção leste do território da capital alemã. Esse muro vai ser conhecido como Muro de Berlim. Então isso vai inclusive separar muitas famílias, uma galera vai morrer tentando cruzar esse muro para sair do lado socialista e chegar até o lado capitalista, mas esse é um papo para uma outra história. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, eu posso fazer especificamente sobre o Muro de Berlim e a própria queda do Muro de Berlim, isso em 1989. Tá? Mas voltando ao contexto de Guerra Fria, né? Essa guerra foi chamada de Guerra Fria porque ela foi um embate ideológico, como eu falei. Mas por que a galera ficou só no diálogo? Porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, os caras tinham bomba, tinham arma pra caramba. Então o risco, inclusive, de uma guerra nuclear era muito grande. Então as duas potências, elas tinham um armamento absurdamente poderoso. E um conflito entre elas, inclusive, poderia destruir o mundo só pensando na quantidade de ogivas nucleares que essas duas potências tinham. Então foi essa condição que
deu origem à expressão Guerra Fria. Afinal, né, se a gente parar para pensar, os norte-americanos e os soviéticos, eles viviam um clima que dá pra gente dizer que é beligerante, né? Então não existia um confronto direto, a gente vai ter confrontos indiretos, como por exemplo a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a crise dos mísseis em Cuba, mas nada diretamente ligado entre as duas potências. Estados Unidos atacando a União Soviética, nem a União Soviética atacando os Estados Unidos. Então os caras ficavam meio em cima do muro ali por conta desse risco aí de acabar inclusive com o planeta. Até hoje a Rússia atual e os Estados Unidos ainda são as duas maiores potências bélicas e é por isso que tem essa treta ali entre o Putin e o governo norte-americano também, tá? Como eu falei para vocês, a gente não teve confronto direto, a gente teve confronto indireto. Guerra da Coreia, guerra do Vietnã. Mas, eu citei inclusive a crise dos mísseis, que esse dá pra gente considerar que é o momento mais tenso da Guerra Fria, porque a União Soviética foi lá em Cuba, colocou uns mísseis voltados para o território estadunidense, então ali existe uma proximidade muito grande, esses mísseis inclusive eram mísseis nucleares, e ali ficou bem acirrado. Os Estados Unidos, eles descobriram esses mísseis, e o presidente John Kennedy, que era o presidente da época, ele ordenou o bloqueio naval à ilha, né? Moscou enviou uma frota, né, para um possível confronto, mas o líder soviético, que era o Nikita Khrushchev, ele cedeu e retirou os mísseis. A Guerra Fria ela foi amenizada em 1973, né, quando as superpotências elas concordaram em desacelerar ali a corrida armamentista, isso por meio de uma política, né, chamada política da Detente, né, e esse conflito global ele só esmoreceu de fato a partir de 1985. Né, porque ele teve um acirramento em 1979 por conta da invasão do Afeganistão pela União Soviética. Né? Então, esse conflito ele foi ainda acirrado, ele vai ter só um momento de calmaria em 1985 com a subida ao poder ali do Mikhail Gorbachev, que assumiu aí o governo da União Soviética. Em 1991 houve a dissolução da União Soviética, e isso pôs um fim definitivo no conflito, mas as marcas desse conflito se arrastam até hoje. Um exemplo clássico é esse conflito da Ucrânia, né, com a Rússia, que tem as suas bases alicerçadas lá na antiga Guerra Fria. Inclusive, quando a gente fala de ocupação da Ucrânia, né, segundo o governo russo, um dos principais motivos para a invasão da Ucrânia, isso ocorreu em fevereiro desse ano, foi a aproximação da Ucrânia da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que surgiu inclusive lá durante a Guerra Fria. Né? Então, de um lado nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, de um lado nós tínhamos a Organização do Tratado Atlântico Norte. Qual que era o objetivo dessas duas instituições? Autodefesa. Né? Os membros da OTAN, aliados dos Estados Unidos, se qualquer um deles sofresse um ataque, era bem provável que todos se voltariam contra quem os atacou. E o mesmo processo aconteceu do lado da União Soviética com o Pacto de Varsóvia. Então, basicamente, era uma aliança militar, uma de cada lado, obviamente, né, com o objetivo de um lado, evitar a expansão do socialismo pelos Estados Unidos e pela OTAN e evitar a expansão do capitalismo do lado soviético com o Pacto de Varsóvia. Né? A OTAN, inclusive, ela existe até hoje, o Pacto de Varsóvia já foi extinto, não existe mais, ele foi dissolvido junto com a União Soviética. Né? Mas enfim, galera, a Stranger Things, ele, como eu falei para vocês, ele tem algumas nuances, né, de representação histórica. O período em que ele se passa, a década de 80, né, então ele traz uma referência a este período. Né, ele fala muito dos soviéticos, no sentido ali das ocupações, o Hopper vai ser sempre preso, vai ter sempre soldados soviéticos, laboratórios soviéticos, essas são as representações. A contextualização é, obviamente, que ela não tem uma ligação política, mas a gente pode sim fazer uma ligação entre Stranger Things e esse período da história que até hoje traz resquícios. Um deles é a guerra na Ucrânia. Tá? Então, Guerra Fria, só para relembrar, é um período da história que vai logo após 1945, após a Segunda Guerra Mundial, até meados de 1991, que é quando ocorre a dissolução da União Soviética. Muita gente diz que ocorreu o fim da Guerra Fria em 1989, com a queda do Muro de Berlim, mas dá para a gente traçar
como meta final da Guerra Fria em 1991, quando desce a bandeira soviética e acende a bandeira da Rússia. A Ucrânia hoje sofre ainda essas invasões da Rússia, porque lá no passado esse território da Ucrânia pertenceu à antiga União Soviética. Não só esse território, mas outros também, né, pertenceram aí à antiga União Soviética. Inclusive esse resquício do socialismo a gente vê, por exemplo, países do leste europeu ainda são mais pobres do que da parte ocidental, justamente porque a União Soviética ela meio que quebrou com a implantação do sistema socialista. Né? Então dá para a gente trazer para um período mais atual essas releituras do passado. É importante a gente pensar nisso. Stranger Things, obviamente, é uma série que não tem foco político, mas eu quis trazer essa referência. Cortina de Ferro, que foi citada, então, nessa quarta temporada, quando eles estão lá no avião, é essa divisão ali saindo do lado capitalista, entrando no lado socialista. Né? Não só Stranger Things, mas como eu citei já, Capitão América, Rambo, Top Gun, tem um outro filme chamado Adeus Lenin, O Senhor das Armas, são vários filmes que fazem uma referência a esse período aí da história conhecido como Guerra Fria. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, se quiserem colocar algum tema que vocês queiram que eu pesquise e traga informação para vocês aqui, deixa nos comentários. Se não está inscrito, se inscreva. Um abraço.